Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer então uma revisão sobre os últimos conteúdos trabalhados. E na verdade o nosso último conteúdo trabalhado foi o conteúdo de triângulos. Então vamos lá? Então vamos relembrar aqui o que são triângulos. Então triângulos são polígonos, né? Que possuem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Ele é um polígono convexo, fiquem atentos a isso, certinho? No caso aqui, nós temos o triângulo ABC. Os seus lados, lado AB, BC e CA, os 3 lados. Os seus vértices são os vértices A, B e C. E os ângulos A, B e C também. Fiquem atentos a uma diferença. Usamos aqui a mesma notação para vértice e para ângulo, né? Letra maiúscula do nosso alfabeto. Porém, vértices eu uso normalzinho, sem nenhuma diferença. Já os ângulos, eu preciso colocar aqui o acento circunflexo para indicar que são ângulos, certinho? Visto que eu tenho um triângulo, eu posso classificá-lo. Então, os triângulos eles podem ser classificados quanto à medida dos seus lados ou quanto à medida dos seus ângulos. Primeiramente, vamos olhar aqui para a medida dos lados. Então, o triângulo ele pode ser equilátero, no qual possui os 3 lados com a mesma medida. Pode ser isósceles, no qual possui 2 lados com a mesma medida, ou escaleno, no qual possui 3 lados com medidas totalmente diferentes. Aqui nós usamos os risquinhos para identificar. Cada um dos lados desse triângulo verde possui um risquinho. Isso me diz que os 3 lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Já no triângulo roxo aqui, ou lilás, né, eu tenho a base com um risquinho e os outros 2 lados, cada um com 2 risquinhos. Isso está querendo me dizer que esses 2 lados são congruentes. E já o terceiro triângulo, nosso triângulo laranja, eu tenho aqui, ó, cada lado com uma quantidade diferente de risquinho. Então, tá me dizendo que os 3 lados possuem medidas diferentes, certo? Se eu não classifiquei quanto aos lados, eu posso também classificar quanto à medida dos ângulos. Para ângulo, nós temos acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Triângulo acutângulo é o triângulo que possui 3 ângulos agudos. Triângulo retângulo possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos. E o triângulo obtusângulo possui um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Lembrando que essas duas classificações eu posso fazer junto, tá? Essas classificações, ó, eu posso trabalhar em conjunto. Eu posso dizer que o triângulo é equilátero acutângulo e, na verdade, essa é uma afirmação. Todo triângulo equilátero é um triângulo acutângulo. Eu posso ter um triângulo isósceles sendo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Eu posso ter um triângulo escaleno sendo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Já o triângulo equilátero não, ele é apenas acutângulo. Então, essas 6 classificações eu posso trabalhar em conjunto, certinho? Feito isso, classificamos, nós podemos pensar aqui também nas condições de existência de um triângulo. Possui 2 condições. O triângulo pode ser verificado quanto à medida dos seus lados, quanto à medida dos seus ângulos. Se eu for pensar na medida dos lados aqui, eu tenho que lembrar que a soma de 2 lados deve ser maior que o terceiro lado. Eu gosto de pensar assim, eu sempre vou somar os 2 lados menores, assim eu consigo verificar. Eu posso fazer a soma para os 3 lados, não tem problema, mas eu gosto de pegar os lados menores, que eu acho que facilita na compreensão. Então, vamos lá na primeira situação? N eu vou colocar quando é possível formar, quando não é possível formar triângulo, e P quando é possível. Então, N, não triângulo. E P, vou colocar aqui triângulo. P porque é possível, certinho? Então, vamos lá. 3 mais 4 é 7. 7 é menor que 8, não maior. Portanto, não é possível formar um triângulo. 2 mais 4 é 6. É igual a 6 e não maior. Portanto, não é possível. Eu vou grifar aqui as medidas que eu somei. Certinho? 2,5 e 3,5 são as menores medidas aqui. 2,5 mais 3,5 é 6. 6 é maior que 5, portanto,
é possível formar triângulo. 10 e 11 aqui no caso. 10 mais 11, 21. 21 é maior que 20, portanto, é possível formar triângulo. Então, quanto aos lados, assim que eu verifico. Somos dois lados menores e essa medida tem que ser maior que o terceiro lado. Lembrando que algumas vezes pode aparecer fora da ordem, ok? E para os ângulos, então? Já para os ângulos, a soma deve ser igual a 180 graus, nem maior nem menor, tem que ser igual a 180 graus. Então, vamos lá. 45 mais 60, 105. 105 mais 75, 180. Portanto, é possível formar um triângulo. 110 mais 80 é 190. Já passou de 180, portanto, eu não formo triângulo aqui. 120 mais 115 vai dar 135. 135 mais 45, 180. Portanto, é possível. E por último, 90 mais 30 graus é 120 graus. 120 mais 40 graus é 160 graus. Não chegou em 180. Portanto, eu não formo triângulo, ok? Vista a condição de existência e a classificação, nós vamos então para as construções de triângulo. Temos aqui 3 casos. Primeiro caso, que é o mais simples, construir um triângulo a partir da medida dos seus lados. Vou estar usando aqui lados 4 centímetros, 5 centímetros e 7 centímetros. Vamos verificar se forma triângulo? 4 mais 5, 9. 9 é maior que 7, então, sim, forma triângulo. Vou começar aqui fazendo a minha base com 7 centímetros. Fiz a minha base com 7. Agora, eu vou abrir o meu compasso com 5 centímetros. Então, 10 menos 5, 5. Então, vou abrir do 10 ao 5. E faço um arco. Agora, eu vou abrir o compasso com 4 centímetros. Então, vou diminuir 1 centímetro aqui. E venho do outro lado, ó. Confiro. Ó. Fiz o meu triângulo de acordo com a primeira condição, ou seja, eu conheço a medida dos 3 lados. Então, primeiro já está feito e satisfeito. Depois que eu termino, eu gosto de colocar aqui o nome no meu triângulo. Aqui não foi dado nenhum nome, eu vou colocar o nome qualquer. P, Q, R. Então, dei um nome qualquer aqui para o meu triângulo, ok? Segunda situação, eu conheço a medida de 2 lados e de um ângulo. Então, vou colocar aqui lado com 7 centímetros, lado com 5 centímetros, e o ângulo vou chamar aqui de alfa, vou colocar com 120 centímetros, 120 graus, desculpa. Vou começar aqui, então, fazendo a minha base com 7 centímetros. Lembrando que aqui vocês podem fazer a base ou com 7 ou com 5, você que escolhe. Aqui eu vou fazer com 7. Então, fiz a minha base. Como eu tô vendo que o ângulo que eu vou fazer é de 120 graus, eu vou vir, então, neste vértice aqui e fazer o ângulo de 120 graus. Então, eu vou procurar, aqui no caso, vocês estão vendo que eu tô usando metade de uma folha A4, metade de uma folha sulfite. Então, eu tô com espaço um pouquinho menor. Se fosse uma folha sulfite inteira, talvez eu teria um pouquinho mais de espaço. Então, ó, abertura qualquer do compasso, faço um arco. Com a mesma abertura, ponto de encontro entre lado do meu triângulo e arco, eu faço um arco, cortando o arco anterior. Venho nessa marcação também com a mesma abertura, faço o meu segundo arco. Temos aqui o ângulo de 120 graus.
Como eu tenho a medida de 2 lados, então eu vou subir aqui o outro lado com 5 centímetros. E, por fim, fechar o meu triângulo. Aqui também não foi dado nome para o nosso triângulo, então podemos colocar o nome que a gente quiser. Vou colocar aqui A, B, C. Esse é o nome do meu triângulo. E a terceira e última situação que nós podemos ter é medidas de um lado e 2 ângulos. Então, esses 2 ângulos pertencem ao lado trabalhado. Vou colocar aqui um lado com 7 centímetros, ângulo alfa com 30 graus e o ângulo beta com 45 graus. Certinho? Então, vamos lá. Vou começar aqui com o ângulo com lado com 7. Não temos outra opção. Tem aqui, então, 7 centímetros. Neste vértice aqui, vou chamar ele de A para ficar mais fácil para vocês. A e B. A ordem aqui tanto faz, tá? No vértice A, eu vou estar fazendo o ângulo de 30 graus. Então, para fazer o ângulo de 30, primeiro eu faço o ângulo de 60. Acabamos de fazer ali para o ângulo de 120, né? Abertura qualquer do compasso. Ponto de encontro entre lado e arco. Faço um ângulo de 60. Vou abrir um pouquinho mais o meu compasso e vou vir aqui nos lados do meu ângulo de 60. Ó. Então, primeiro ponto. E o segundo ponto eu já tenho exatamente aqui, ó. Observe que o ângulo de 60 eu não subi ele certinho o lado, porque não foi necessário. Então, eu tenho aqui o ângulo de 30 graus. Tá? Vou fazer pontilhado e com o tamanho aqui que eu acredito que seja suficiente. Não sei. Então, vou fazer aqui pontilhadinho, ó. Fiz pontilhado. No vértice B, eu vou estar fazendo aqui o ângulo de 45 graus. Então, primeiro eu vou fazer o ângulo de 90. Então, vamos relembrar aqui, ó. Faço o ângulo de 120. Quem perdeu a aula sobre construção de ângulos, ela está aqui no canal, só voltar alguns vídeos que tem ela inteirinha para vocês, tá? Vou fazer aqui um pontilhadinho. Não vou fazer muito grande não, tá? Vou fazer só até chegar no meu xizinho. Fiz o pontilhado. Vou do lado do ângulo de 90, né? Nos dois lados, com abertura qualquer do compasso. Ó, primeiro lado. Aqui fiquem muito atentos para não confundir o ângulo de, em vez de fazer de 45, fazer o ângulo de 30, né? Então, primeiro lado do ângulo de 90, segundo lado aqui do ângulo de 90, com a mesma abertura, tá? Ó, a mesma abertura que estou falando foi a abertura que eu vim aqui em cima, tá bom? Eu até abri um pouquinho mais o meu compasso. Agora, eu tenho um ângulo de 45 graus. Então, vou fechar esse ângulo de 45 até o meu primeiro pontilhado, ó. Até no outro lado do ângulo de 30 graus. E agora aqui, só fazer a parte contínua. O que sobrar de pontilhado, vocês podem deixar, não precisa apagar, não. Ó. Aqui eu tenho o vértice C. Então, base com 7, no vértice A eu fiz ângulo de 30, no vértice B eu fiz um ângulo de 45 graus. A união entre esses dois lados, né, desses dois ângulos aqui, eu tenho o vértice C. Lembrando que o segmento AB eu usei aqui, no caso, 7 centímetros. Ok, pessoal? Bons estudos, desculpe. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!